Você não vai vir causar, né, Bela? Não. Não, eu vou terminar. Por quê? Eu vou saber. Por quê? Foi ela, né? É dela? Eu não fui. Oi, gente, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. Acho que vocês não estão mais aguentando me ver nesse canto aqui e com essa camiseta. Mas é que eu já gravo vários vídeos, entendeu? Vários. Que aí fica mais fácil. Pro dia a dia, você que é professora, você sabe que é uma loucura a vida. Mas vamos lá, voltar a falar do que a gente tava falando, né? Dos livros. Sobre livros, contação de histórias e tudo isso. Se você ainda não assistiu os outros 2 vídeos, eu vou deixar o card aqui em cima. Vou começar a fazer uma playlist. E aí você já pode assistir os 2 e esse. Teve uma coisa muito importante que eu não falei nos outros 2 vídeos, que quando eu tava falando sobre livro e sobre contação de histórias, quando você for ler o livro, além de você ter que seguir, né, as palavras e as frases do livro, você também tem que falar o nome do escritor, mas isso quando você tá contando história, normalmente eu também falo, a editora e o ilustrador. É muito legal vocês darem esse poder também a ele, né? Lembrar dele. E é engraçado que chega uma época que você tá sempre falando, esse livro é da Brink Book, esse livro é Brink Book. As crianças começam a falar, eu adoro os livros da Brink Book, porque toda vez quando a gente lê o livro da Brink Book, eles gostam. É muito legal quando eles começam a se identificar com a editora, não só com o escritor. É sério, gente, acontece, é muito bacana. Mas hoje a gente vai começar a falar um pouquinho sobre algumas pessoas que foram bem importantes para nossa literatura infantil. E um deles é o Charles Perrault, acho que é Perrault que fala, Charles Perrault, que ele nasceu, vou fazer minha cola aqui, em 1628 e ele morreu em 1703. Ele era membro da alta burguesia da época, então ele tinha assim o alto, né, escalão, tinha um cabelo bem encaixado, mas não era dele, né, era peruca. Fá, coloca uma foto dele em algum lugar aqui. Então ele era todo pomposo, estiloso, porque era o que aquela época precisava, né? Ele era advogado, fazia um monte de coisa. Mas ele sempre gostou muito das histórias. Isso é legal a gente pensar. Ele sempre teve um carinho sobre as histórias, sobre contação de histórias. Ele amava. E aí, quando ele fez uns 50 anos... Foi uns 50 anos? Foi. Fiz uma cola, gente. Quando ele fez uns 50 anos, ele decidiu virar do lar. Decidiu ficar em casa. Provavelmente também do lar não era, né? Porque ele devia ter um monte de servo pra fazer as coisas pra ele. Mas ele decidiu ficar lá e participar da educação dos filhos dele. E isso foi muito rico, porque enquanto ele ficava em casa, a mulher dele continuou com a rotina, né? Então ela contava histórias pros filhos, sentada, né? Com o pé na lareira e contando as histórias pros filhos. E foi aí que surgiu a tão icônica imagem daquela vovozinha na cadeira contando história pros netinhos. É daí que surgiu até a história, acho que da Dona Benta, ó a referência. I understood that reference. Porque ela contava histórias, né? Porque quando ele começou a ouvir as histórias, ele falou, gente, eu preciso registrar essas histórias, elas são muito importantes para nossa cultura, para nossa tradição. E aí ele começou a registrar, que foi quando ele começou a fazer o livro dele, e a capa era uma vovozinha contando histórias. E foi aí que surgiu isso. Não é maravilhoso? Ai, gente, eu acho o máximo saber essas curiosidades. E os contos que ele fez, ele é conhecido mais ou menos como o pai dos contos de fada. Olha que legal. Eu acho isso muito legal também. E o nome do livro dele, você pode chamar assim, né, na tradução, de Contos da Cegonha ou Contos da Mamãe Gansa. E o livro dele pode ser chamado de Contos... Fábio... Contos da Cegonha ou Contos da Mamãe Gansa. E ele tinha uma escrita super simples e fluente, que apaixonava as crianças e os adultos rapidinho, claro. E sempre o final tinha um verso com uma moral. E o mais engraçado
né, assim, um pouco mais engraçado, é que as histórias que ele escrevia, os contos, nem fazia tanto sucesso assim, a maioria. Que era o que hoje faz sucesso, era um pouco menosprezado pelo povão. Que era Chapeuzinho Vermelho, que hoje, tipo, todo mundo gosta muito dessa história. O Barba Azul, que eu gosto também. A Gata Borralheira, que pra quem não sabe é o outro jeito de chamar Cinderela. E o Pequeno Polegar. E assim, são histórias que a gente escuta até hoje, gente. Essas histórias são o quê? De 1600? Eu acho incrível como a história consegue viajar no tempo e ainda mexer com esse mundo da fantasia e do real e trazer essa conectividade. Aí eu acho incrível. Aí a gente vai falar de outra pessoa, outra não, duas outras pessoas, que são os irmãos Grimm, que é o Jacob e o William. Eu vou falar William porque eu não sei ler desse jeito, Wilhelm. Mas é o William, entendeu? É o William. Aí a idade deles, né, do ano tá entre 1785, que eles nasceram, e morreram em 1863. Para entender um pouquinho por que eles resolveram fazer essa obra, é só você também entender o contexto que estava o país. O contexto do país da tipo, Alemanha. Então, para você entender da onde surgiu essa vontade deles das histórias, você tem que entender o contexto da época. O país, a Alemanha que eles moravam, né, que eles nasceram lá, eles estavam passando por muita invasão e aí eles estavam passando por aquela questão da busca, igual a gente teve na Semana da Arte Moderna em 1922, tentando passar por aquela busca de resgatar o que é deles, o que é tradição. E então eles encontraram-se nas histórias do povo. Isso não é maravilhoso, gente? Eles tinham dois objetivos quando eles começaram a fazer essa pesquisa. O primeiro era procurar elementos linguísticos nas histórias para poder meio que fixar a língua alemã. De procurar elementos linguísticos, eu digo tipo palavras, a gramática, e fixar ali dentro. E o outro objetivo deles era formar essa literatura infantil da Alemanha e trazer essa glória da pátria e da procura de encontrar uma identidade. Eles queriam criar essa imagem, né, alemã autêntica, só que a maioria das histórias naquela época, elas não eram para as crianças, mas eles sabiam que as histórias era feita para criança, mas precisava da expressão infantil, ela ser um pouco mais maravilhada e fantástica. E aí foi quando eles começaram a modificar um pouco as histórias para que ela conseguisse ter uma simplicidade e um final um pouco mais alternativo. Porque o Charles Perrault, as histórias são diferentes. Por exemplo, a Chapeuzinho Vermelho, na do Charles, ela é comida, a vovó é comida, lobo, feliz, barrigão, terminou a história, fim. Não fale com estranhos. É isso que ele quer dizer. Os irmãos Grimm, não, eles já vieram com aquela outra mentalidade, falar assim, calma, gente. Tá, o lobo pode ter comido a vovó e comeu também a Chapeuzinho, mas aí aparece o caçador que abre a barriga dele, então ele já traz essa figura do fantástico. E aí ele vai beber água no rio, que eles colocam pedra dentro da barriga dele, aí ele se afoga e já era o lobo. E aí a Chapeuzinho sabe que nunca mais vai falar com estranhos, que tá tudo bem, e é isso. Então eles fazem essas modificações. E eles faziam isso porque naquela época o gênero literário que estava dominando as pessoas assim naquela época era o romantismo, que é trazer um pouco mais esse lado humano, falar sobre isso. Então foi por isso que as modificações também foram bem aceitas pela população, porque isso estava acontecendo. Agora a gente vai falar de uma pessoa que é muito importante também. E é um dos meus queridinhos. Eu não sei porquê, mas eu sei, porque uma das frases que eu li, quando eu li a primeira vez, eu falei... Eu não sei, eu me encontrei. Ai, põe a foto do Green aqui, acho que o Fábio já deve ter colocado.
Então a gente pode falar desse que eu me encontrei, que é o Hans Christian Andersen, e ele é de 1805 a 1875. E eu devo dizer que é uma das histórias que ele escreveu assim que eu mais gosto, mas eu vou contar por quê também. Mas essa frase, coloca aí, Fá, que é assim: Life itself is the most wonderful fairy tale. Que a vida, né, ela é a mais maravilhosa conto de fadas. Seria isso a tradução. Fiz uma tradução bem mal feita, mas seria isso. Quando eu vi essa frase, eu falei, gente, que incrível! E é mesmo! E por que eu gosto tanto dele? Além dele ter histórias muito boas, né? Que ele tem, por exemplo, a Princesa e a Ervilha, que eu gosto, que eu já até contei aqui, modifiquei o final. Mas ele tem uma que... Ixi, fiz um barulho ali. Ele tem uma que eu gosto muito, que é a do Patinho Feio, The Ugly Duckling. E os historiadores, né, as pessoas que estudam dos contos de fada, dizem que ele escreveu essa história por causa da vida dele. Ele foi sempre uma pessoa que foi rejeitada, que era um pouco feio, que era diferente. E a Maria José Silveira, ela fala, né, até falei isso no primeiro vídeo, que as experiências dos escritores está contida ali na história de alguma forma. E ele fez isso, ele pegou uma história, o Patinho Feio, e se projetou ali e criou uma história tão perfeita que dá pra gente usar até hoje. A gente fala de bullying, dá pra falar de tantas coisas sobre famílias diferentes e aceitação. E eu amo essa história. Eu amo Hans Christian. Ah, então, e uma das semelhanças que ele tem com os Brothers Grimm é que eles tentavam enaltecer a pátria deles, que era a Alemanha, e ele é dinamarquesa. E quando você lê as histórias dele, você entende um pouquinho... Você tá lendo, você entende um pouquinho do cotidiano da época, porque ele fala muito da sociedade liberal, patriarcal, que ele tinha como vida lá na época, né? E ele é tão importante na literatura infantil mundial que o aniversário dele é o aniversário dele, né? O aniversário dele, dia 2 de abril, é comemorado o Dia Internacional do Livro Infanto-Juvenil. Então, assim, você vê que uma pessoa lá de 1800, ela é tão importante pelas características e tudo que ela proporcionou, as histórias dele são bem marcantes, que a data de nascimento dele é marcada mundialmente. Ai, gente, eu acho isso incrível. Tem alguma outra história dele que você conheça? Ou dos irmãos Grimm? Ou do Charles Perrault? Gente, eu acho tão difícil falar esse nome. Escreve aqui embaixo pra gente conhecer também. Eu sei que tem várias histórias, tanto, né, em inglês ou em português, ou na própria língua de cada escritor. Mas se você conhece, por favor, coloca aqui para que a gente possa aumentar o nosso repertório de histórias. Eu comprei dois livros. Eu vou pedir pro Fábio colocar aqui as fotos, porque ele tá jogando lá no escritório e eu quero atrapalhar. E eu comprei esses 2 livros, que tem as histórias dos irmãos Grimm e do Hans. E aí eu tava lendo uma história, tem uma, acho que é do Hans. Tem uma história de uma princesa do gelo, e aí ela é meio do mal, e aí ela faz uma montanha de gelo, e você começa a ler, você fala, let it go, let it go, let it go, let it go, let it go. Então você percebe que até as histórias que a gente pensa que são modernas, né, são contemporâneas, na verdade elas são modificadas de histórias lá de trás. Eu acho isso barato. Não sei se essa é a palavra, mas eu acho barato. Mas e aí, também coloca aqui nos comentários qual dos 3 ou 4, se você falar dos irmãos Grimm, quais são os seus favoritos. Eu gosto muito do Charles também, das histórias dele. Eu li algumas assim, quase na íntegra, né, não na língua oficial dele, né, no francês, mas não sei, nada me pegou tanto quanto a do Hans, porque o Charles e os irmãos
Green, eles estavam meio que copiando, né? Se você for pensar, eles ouviam as histórias e registravam, até para eles poderem ter esse registro do povo, né? Para poder depois espalhar e porque quando você tá registrado, a outra pessoa que for ler, vai, como eu falei, né? Vai ler na íntegra, então isso, a história não vai se perder. Mas o Hans, ele escrevia, né? Do ponto de vista, assim, da personalidade, e tinha essa questão da sociedade, do comportamento, e mesmo para que era o comportamento da época, né? Quando você lê a Princesa e Ervilha, você fala, gente, eu não acredito nisso. Que primeiro ela teve que passar num teste, né? Ela chegou na chuva, teve que passar num teste para ver se a rainha queria ela, e no fim, ela não pôde nem escolher se ela queria ficar com o príncipe, ela ficou com ele. Eu não gosto desse final. E aí, mas eu não gosto. Mas aí é pra aquela época, né? Ele escrever daquele jeito, ok. É a mesma coisa que você pegar e falar do José de Alencar, do jeito que ele escreveu Senhora. Senhora, né? Que na época falava Senhora. Se você lê esse livro, você fica, eu não acredito que essa personagem tão incrível, no final ela termina desse jeito. Eu não vou dar spoiler. Não vou dar spoiler. Mas era isso, gente. Eu queria que vocês conhecessem um pouquinho dessas figuras históricas maravilhosas que contribuíram tanto pra gente. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de assistir os outros, de curtir, comentar e você também de compartilhar, tá bom? Um beijo. Tchau!